Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje falaremos sobre dois temas muito importantes no direito civil que são estipulação em favor de terceiro e promessa de fato de terceiro. É importante destacar que são modalidades contratuais da teoria geral que são totalmente alteradas quando vão para os galhos da árvore. Então vamos lembrar daquela nossa árvorezinha do conhecimento do direito privado, aquela árvore do conhecimento do direito civil. As raízes são a teoria geral do direito, a introdução e estudo do direito. O tronco da árvore, que é onde nós estamos, onde nós vamos estudar a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro, dão sustentação aos galhos e às demais folhas, que são contratos de seguro de vida, contratos de trabalho, contratos empresariais e por aí vai, certo? Então lembrando que nós estamos falando do caule, do tronco da árvore. Por isso, essa matéria é um pouco mais direta, ela está completamente no código. Vale a pena proceder já a uma leitura inicial da legislação. Mas antes de dar uma leitura inicial da legislação, eu quero dizer para vocês que nós temos um conceito, que estipulação em favor de terceiro é um contrato pelo qual uma pessoa se obriga perante a outra a conferir um direito em favor de quem não participa dessa relação contratual. Formam-se, portanto, três partes: estipulante, promitente ou devedor e terceiro. Então imagine que a minha mão é o estipulante, a minha outra mão é o promitente e o devedor, e se eu tivesse uma terceira mão aqui, seria o terceiro. Nessa relação jurídica participam apenas estipulante e promitente e devedor. O terceiro não faz parte. Mais uma vez aqui, ele não entra na relação jurídica, portanto a sua opinião é irrelevante. Mas o que estipulante e promitente decidirem afeta diretamente a vida do terceiro, tá bom? Então, lendo mais uma vez o conceito. Contrato pelo qual uma pessoa se obriga perante a outra a conferir um direito em favor de quem não participa dessa relação contratual. Professor, tem um exemplo para deixar a coisa mais clara? Tenho. Seguro de vida. Imagine que determinado sujeito temeroso de perder a sua vida acaba de fazer um seguro de vida beneficiando seus filhos. Os filhos participam da relação jurídica? O promitente ou o devedor, a seguradora, vai até a casa dos filhos, até a casa desse homem e fala: olá, seu pai fez um seguro de vida em seu nome, o senhor aceita? Não vai, né, pessoal? Muitas vezes a pessoa não fica nem sabendo que é beneficiária num seguro de vida. Por quê? Porque ela é o terceiro. E a estipulação feita em favor de terceiro não exige que ele participe da relação jurídica. Por isso eu quero conversar com vocês sobre a natureza jurídica da estipulação em favor de terceiro. Mas antes de falar da natureza jurídica, vamos à legislação. A estipulação em favor de terceiro começa lá no artigo 436. Olha lá. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Claro, se o seu pai fez um seguro de vida para te beneficiar, é óbvio que ele está em condições de exigir do promitente ou do devedor que a obrigação seja cumprida. Por outro lado, vamos ler a lei de novo para não ter nenhuma confusão. O que estipula em favor de terceiro vai exigir como do promitente ou devedor, se ele estiver morto? Através de um ato de última vontade, pessoal. O ato de última vontade que só será aberto quando a vida do sujeito fechar. Como é que é o nome disso? Testamento. Então ele deixa lá no testamento uma estipulação em favor de terceiro. Ao morrer, em caso de minha morte, quero que meu filho, ou meus filhos, ou minha esposa, ou meu marido, ou meu companheiro em união afetiva, alguém que ele decide beneficiar, quero que receba os royalties do negócio tal, quero que receba os lucros, os dividendos da companhia, da sociedade anônima a qual faço parte, e aí, como sou acionista controlador, acionista majoritário. As estipulações elas assumem lá no galho da árvore uma série de especificidades. O tronco é o 436. Agora olha o parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato. O filho pode exigir o pagamento da estipulação em caso de morte do pai? Claro que pode, mas se o pai testou, por exemplo, 1 milhão a título de morte, a título de pensão por morte, o filho pode exigir 5 milhões? Não pode, porque olha o que o parágrafo único diz, vou ler mais uma vez.
ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato. Ou seja, ele fica sujeito às condições estipuladas pelo estipulante que serão postas em prática pelo promitente ou devedor. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Aqui, o seguro de vida já não é mais um exemplo bom. Porque o estipulante, ele não vai mais estar vivo no seguro de vida. Vamos imaginar um outro contrato qualquer. Agora, de uma forma genérica. A estipulação pelo pagamento de dividendos de uma companhia X para determinado grupo de pessoas, para um orfanato. Então, o orfanato é o terceiro que vai receber lucros, rendimentos, dividendos em função de constar no contrato que ele é o destinatário desses benefícios. Aí o parágrafo único diz: ao terceiro, parágrafo único do 436, em favor de quem se estipulou a obrigação, ao orfanato, em favor de quem aquela grande companhia prometeu pagar dividendos, também é permitido exigi-la. Eu tô lendo de novo, pessoal. Perdão. Tô lendo o parágrafo único, logo vi que tinha alguma coisa de errado. Não vou voltar ao vídeo porque já está em 6 minutos. Faz de conta que é igual a aula presencial. Vamos começar tudo novo. Artigo 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Claro, agora faz sentido. Eu vi que não estava fazendo sentido o que eu estava falando. Então imagine que a grande companhia decidiu dar para esse orfanato 30% dos seus dividendos. E o orfanato já começa a receber. Se o orfanato começa a receber, e nessa estipulação, aonde aquela grande companhia, a companhia que eu quero falar é empresa, firma, aquela grande companhia decide pagar o orfanato, se nessa estipulação constar o direito de reclamar a execução, a companhia não poderá exonerar o devedor do pagamento. Viram que interessante? Então, imagine que a companhia tem um braço que é uma prestadora de serviços. E essa prestadora de serviços é quem vai pagar os dividendos para esse orfanato. Isso é um caso lá do direito empresarial. Eu tenho certeza que vocês não estão entendendo integralmente, mas não tem problema, tá? É só para explicar o artigo para vocês. Grande companhia tem uma prestadora de serviço. Essa prestadora de serviço se obriga ao pagamento de uma indenização, ou de um rendimento, ou de dividendos, de royalties, para o orfanato. Essa, que é a grande companhia, vejam lá, que é o estipulante, não pode exonerar o devedor, que é o seu prestador de serviço, se ao terceiro deixar o direito de reclamar da execução. Entenderam as três partes aqui? Estipulante, promitente e devedor. Tá faltando um quadro. Explicar estipulação em favor terceiro sem um quadro fica complicado. Né? Estipulante manda devedor pagar pro terceiro. Se o terceiro tiver o direito de cobrar do devedor, o estipulante não pode exonerar o devedor. E o meu relógio está achando que eu estou falando com ele. 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato. Eu não vou poder ler esse artigo agora antes de falar da natureza jurídica da estipulação em favor terceiro. Senão não vai fazer sentido. Agora é a hora, vamos voltar lá. Natureza jurídica. A estipulação em favor terceiro, toma nota, é um fato humano, lembra da teoria do fato? Fato natural, fato jurídico, fato humano. A estipulação é um fato humano, revogável, antes do recebimento do benefício, por ato inter vivos ou causa mortis, devendo obedecer os princípios que regem a matéria, mas configurando-se como um contrato unilateral. Claro, porque veja bem, posso voltar ao seguro de vida agora. Estipulante diz para o promitente pagar um benefício ao beneficiário, ao terceiro, em caso de sua morte. Quantas partes nós temos aqui? Aparentemente 3. Sim ou não? Em quantidade, sim. Agora é que eu não dei aula de classificação de contratos ainda. Qual vontade nesse contrato com essas aparentemente 3 partes, que não são 3 partes, qual vontade prevalece? A do estipulante, a do promitente ou a do terceiro? Bom, vamos pela parte mais fácil. O terceiro já está fora da jogada porque ele não faz parte, nem faz parte da relação jurídica.
Fico então com o promitente, devedor e estipulante. Quem manda em quem? Estipulante manda no promitente ou o promitente manda no estipulante? É a seguradora de vida que fala, não quero contratar com você. Ou é quem está querendo fazer o seguro que fala, vou contratar? É o estipulante. Então é um contrato onde uma única vontade prevalece em relação a um cenário com mais vontades. Para esses casos, a doutrina chama de contrato unilateral. Olha que interessante, tá? A gente vai falar de classificação logo logo. Agora, ainda em relação à natureza jurídica, eu volto ao artigo que eu comecei a ler, deixa eu até pintar ele para não me perder de novo. Pera aí. 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato. Pessoal, estipulante, promitente ou devedor, terceiro. Estipulante pode substituir o filho que vai receber o seguro de vida? Claro que sim, mas não está escrito na lei que ele pode diminuir o valor do seguro, que ele pode diminuir o valor do benefício dado. Qual é a interpretação da doutrina? Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode substituir o terceiro, ele pode reduzir o seu benefício. Isso não está escrito na lei. Isso é interpretação doutrinária aos 11 minutos e 20 segundos. E é óbvio que isso vai aparecer aonde? No exame de ordem. Então eu vou de novo no 438, ó, que é o que eu falei agora está escrito ali. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e do outro contratante. Se pode substituir, é mais, pode o menos, reduzir o valor do seguro, reduzir o valor do benefício. Parágrafo único do 438. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Certo? Então essa é a promessa de fato de terceiro. Efeitos da promessa de... Promessa? Não, estipulação. Ai meu Deus, estou adiantando. Hoje está difícil. É o clima. Essa é a estipulação em favor do terceiro. Então agora vamos aos efeitos da estipulação em favor do terceiro. Operam-se em razão da exigibilidade do ato unilateral celebrado. Só vai ter efeito na estipulação em favor do terceiro, por isso que eu digo, operam-se em razão da exigibilidade do ato unilateral celebrado. Só vai ter efeito essa estipulação se o estipulante tiver a sua vontade prevalecente. Porque o promitente ou devedor, a seguradora, digamos assim, é funcionária do estipulante. Ela deve obediência ao estipulante. Ela está hierarquicamente abaixo dos interesses do estipulante. Muito bem, deixa eu ver o que mais. Agora uma curiosidade aqui, que é o artigo 798 do Código Civil. Vou abrir meu Código Civil aqui e vou ler para nós aqui. Olha o 798, peraí. Depois eu volto. Artigo 798. O artigo 798. O que você vai fazer? Você vai lembrar pelo resto da sua vida do artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Que hipótese é essa? Pai, acometido de uma depressão grave, contrata uma seguradora e fala: meu filho vai receber uma bonificação de 5 milhões de reais em caso eu venha a falecer, caso eu venha a perder a minha vida. 3 meses depois, ele mesmo põe fim à vida dele. O beneficiário vai receber o valor do seguro? Não, porque todo aquele que se suicida nos 2 primeiros anos de vigência da estipulação em favor de terceiro do seguro de vida não garante eficácia à estipulação. Logo, faz com que o beneficiário, com que o terceiro perca o seu direito. Interessante, né? Está escrito no 798. Ah, professor, mas e se houver uma cláusula dizendo que é nulo o pagamento? Ou então, que é o parágrafo único, e se houver uma cláusula que exclui o pagamento por suicídio? Também não posso fazer algo tão gravoso assim. Por quê, pessoal? Então quer dizer que depois de 2 anos o sujeito pode se suicidar? Ele tem que aguentar 2 anos na estipulação em favor terceiro?
E se eu falar para vocês que a lei está escrita dessa forma? Vamos ao parágrafo único do 798. Ressalvada a hipótese prevista nesse artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Então não pode ter uma cláusula que exclua o pagamento. Muito bem. Agora, pessoal, para encerrar, deixa eu voltar lá no 436. Vamos falar da promessa de fato de terceiro. Para falar da promessa de fato de terceiro, eu quero que vocês pensem num cantor. Vocês acharam que eu ia falar da Sandy. Pode até ser, mas é que a Sandy nessa hora não é um bom exemplo. Um bom exemplo aqui é o Tim Maia, para que nós possamos dar uma lida e para conversar sobre o artigo 439. Quem assistiu aquele filme do Tim Maia deve ter percebido que quando ele ia fazer um show, ou ele não ia, ou ele estava dopado, ou ele estava embriagado. Quem viu o filme percebeu, constatou. E muitas vezes ele não cumpria com as suas obrigações. Quem deveria cumprir? Quem prometeu que ia acontecer o show. Agora, eu não estou mais falando em promessa, em estipulação em favor terceiro. Eu estou falando em promessa. Só uma pequena diferença antes de entrar na leitura da lei. Na estipulação, o terceiro recebe um direito. Na promessa de fato do terceiro, o terceiro recebe o dever. Então vamos dar nome aos bois. Terceiro, Tim Maia. Aí tem mais algumas partes. Deixa eu abrir aqui a aula. Promitente, gravadora e promissário, plateia ou público. Beleza? Vamos de novo? Vamos de novo. Ó, promitente. Não lembro qual era a gravadora do Tim Maia, mas vamos imaginar. Universal Music. Promitente, Universal Music. Promissário, plateia, público, nós, que estamos ali no teatro esperando o show começar. E terceiro, o artista, o próprio Tim Maia. Agora eu vou ler o conceito para vocês. Ó, promessa é a obrigação que assume uma pessoa promitente perante outra promissária a conseguir de uma terceira a realização de um ato ou de um negócio jurídico. Como é que funciona, pessoal? É tão interessante essa parte. A gravadora do Tim Maia fala assim: Tim Maia, você vai ter um show. Ele: não quero. Tim Maia, você vai ter um show. Não quero. Tim Maia, o show foi marcado para o dia tal, horário tal. Se ele não for, pessoal, ele não vai ter direito a honorários por não ter cantado. E as pessoas deverão o quê? Ter de novo dinheiro, reaver o dinheiro investido para o show que sequer aconteceu. Então foi assim que o Tim Maia quebrou, pessoal. No filme isso aparece. 2 ou 3 gravadoras dele, até que ele conseguiu uma gravadora independente no final. Porque simplesmente ele não comparecia nos shows. Eram feitas promessas de fato de terceiro, ele na qualidade de terceiro não cumpria com o prometido. Vamos ler a lei agora? Estão pensando no Tim Maia. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Gravadora, prometeu que vai ter o show? Se não tiver, quem paga o ingresso é você, gravadora. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que pelo regime de casamento a indenização de algum modo venha a recair sobre os bens do casal. Vocês sabem que eu sou fã da Sandy, e eu vou pôr até um no bolso para contar essa parte. Vocês sabem que eu adoro ela, que eu acho ela maravilhosa e que eu acho ela linda. E ela sabe escolher até o marido. O que o Lucas Lima faz? É produtor musical. Ele está produzindo os discos da Sandy, não tá? E o regime de casamento que eles têm, se eu não estou enganado, é a participação final nos aquestos. Quando as pessoas são muito ricas, elas casam separando o patrimônio uma das outras. Por exemplo, agora ia ser a hora que eu ia usar alguém de exemplo. Que tristeza, né? Que saudades. Quem será que seria o exemplo que eu usaria, hein? Não posso falar nomes aqui porque essa aula é dirigida a 2 turmas, né? Quem será que eu usaria de exemplo? Mas imagine que eu sou casado com fulano. Se eu sou casado com fulano e ele é alguém que fala
que eu vou fazer algo e eu não faço, e a indenização, no caso, em caso de inadimplemento e de inexecução, recaia sobre os bens em que eu compartilho com posse com ele, bens do casal, portanto, é nula de pleno direito. Então não tem como processar. Por quê? Parágrafo único do artigo 439. Vamos pensar na Sandy, sempre bom dar nome aos bois. Sandy, o Lucas chegou e falou para ela assim, gravamos um projeto novo, Nós, Vós, Eles. Você vai fazer um show no Teatro Iguaíra e aquele professor maluco que é teu fã vai querer fazer uma foto com você. A Sandy simplesmente não aparece no show. Tem que devolver o ingresso para todo mundo, porque é a relação de consumo. Tem que devolver o ingresso para todo mundo. Se alguém quiser fazer uma indenização por danos morais, o professor aqui, por exemplo, porque não conseguiu mais uma foto com ela, posso? Poder eu posso. Aliás, o acesso ao judiciário é completamente livre. Vou ganhar? Não vou. Por quê? Porque eles são casados. Porque promitente é cônjuge do terceiro. Credo, mas que sentido faz isso? Eu juro que eu fico tentando entender o sentido. Mas entre entender o sentido e lembrar que eu estou falando do parágrafo único do 439, vamos à lei, né? Leia a lei e lá vai estar a resposta. Bom, 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. O 440 é um caso um pouquinho diferente. Olha só. Eu estou falando de promessa de fato terceiro. Então vamos ter que lembrar o que é a promessa. Na promessa, diferente da estipulação, promete-se que o terceiro não ganha nada. O terceiro não vai ganhar um direito, como acontece com o seguro de vida na estipulação. Aqui na promessa, o terceiro ganha um dever. Ele deverá fazer algo. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem. Então, promitente, você não tem obrigação nenhuma. Se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. Se o próprio promitente também não vier a executar os serviços que lhe couber. Por exemplo, reservar auditório, garantir que os ingressos foram vendidos, fechar com a empresa do Disque Ingressos. Se o Lucas, por exemplo, não fizer isso, é óbvio que a Sandy não vai ter a obrigação como terceira de se apresentar. 22 minutos e 30 segundos. Não podemos chegar a 25, segundo normas da nossa direção. Ok? Na verdade, eu entendo por quê. Na verdade, é por conta das qualidades audiovisuais do YouTube. Certo? Então, hoje vimos estipulação em favor de terceiro, em que o sujeito terceiro ganha direito, e promessa de fato de terceiro, em que o sujeito terceiro ganha um dever. Tchau, pessoal. Até a próxima.